E aí, Pri, pra gente começar de levinho, sobre essa confusão toda envolvendo o Luciano, e aí ficou uma sensação ali que de repente ele não estava sabendo se que seria expulso, enfim, tenta explicar o que se passou, né, o que passou na cabeça do Luciano. Seja muito bem-vinda. Bom dia para você, Priscila Senhorães. Fala, Vitor. Bom dia para você, para todo mundo que está aí no De Placa. Um beijão para todo mundo aí que está na redação, atrás das câmeras também, para todo mundo que acompanha a gente. Pois é, vamos começar falando um pouquinho do Luciano, Vitor. Se criou uma situação muito complexa em relação a esse cartão, e aí eu te explico por quê. Quando o Luciano leva esse cartão ali na comemoração, lembrando que ele leva o cartão, saiu na súmula por causa da comemoração, porque ele dá uma provocada, de certa maneira, o árbitro entendeu assim na torcida adversária, por isso que ele leva esse cartão que acaba culminando aí na suspensão dele para o jogo de volta. E aí o que aconteceu? Até a gente ali na imprensa, a gente ficou um pouco atrapalhado, porque todo mundo tinha anotado que o Luciano estava pendurado. Só que a gente sabe que hoje em dia, quando você abre a rede social, começa um monte de gente a dar opinião sobre tudo. E aí muita gente, muitos blogs do São Paulo e tudo mais, começaram a dar que ele não estava pendurado. E essa confusão, ela vem porque quando termina a segunda fase da Copa do Brasil, os cartões são zerados. E muita gente achava que o jogo contra o Ituano tinha sido uma segunda fase. Mas o São Paulo entrou na Copa do Brasil na terceira fase, pelo Campeonato Brasileiro. Então, o São Paulo não jogou a segunda fase da Copa do Brasil, logo, os cartões não foram zerados, né? Ele leva no jogo de volta contra o Ituano e também leva no jogo de volta contra o Palmeiras. Esse foi o motivo da confusão, Vitor Lopes, mas não foi em nenhum momento uma confusão envolvendo o São Paulo, porque quando a gente pergunta para o São Paulo desde o começo confirma que o Luciano estava pendurado de fato, né? No material de jogo, por exemplo, nem vem os pendurados, né? Se criou essa possibilidade, caramba, o São Paulo errou ali no material, no press kit, que a gente chama, né? Não errou, porque o São Paulo não manda isso no seu press kit, né? Tanto que o nosso grupo ali de cobertura do São Paulo sempre tem a mensagem pré-jogo de gente, vamos confirmar aqui quem tá pendurado e tudo mais, porque o São Paulo não manda isso no seu material. Mas era, assim, de conhecimento geral. Todo mundo dentro do São Paulo sabia que o Luciano estava pendurado, sim. Ele comemora, ele não achou que ele ia levar aquele cartão, porque como ele mesmo se defendeu, ele não tinha onde comemorar, né? De fato, isso é verdade, só que ele comemora em um tom um pouco provocativo, e a gente sabe que Corinthians e São Paulo aí, recentemente, vem protagonizando algumas questões de comemoração e tudo mais, de torcida, então o árbitro logo amarela ele para acabar com qualquer problema, e acaba culminando aí na suspensão do Luciano do jogo de volta, uma perda muito grande para o Dorival Júnior, com certeza, né, Vitor? Esse ponto é importante, né, porque muito se falou, né, poxa, o próprio São Paulo não divulgou, então tá explicado aí porque a Priscila trouxe aí que o São Paulo não divulga ali os pendurados, né? Não tem no seu press kit, então o São Paulo tinha conhecimento. Aí vem a questão que você falou que pode ser um bom debate, né, o VS? Okay. A questão de comemorar e tomar um cartão amarelo. Dava para ele comemorar com o torcedor de São Paulo? Não dava, porque não tinha torcedor de São Paulo. Ele precisava quase beijar o torcedor ali? Aí então, fica a questão. Eu não tô falando que tá certo ou tá errado, tá? Tá. Mas assim, fica a questão. Então assim, quando o Rony, eu lembro aqui, né, que o Rony faz um gol no Morumbi e passa na frente dele, aí ele se doeu. Aí agora o Corinthians não pode, ele só tava comemorando. E aí vai entrar naquela questão de cada um pensa no seu e tudo mais. Então se talvez cada um fizer a sua... pensar no outro também. Todo mundo pensar, pô, vamos tentar a comemoração, pode e tal. Beleza, mas cada um tá pensando no seu. Ô VS, quero te ouvir. Se você acha que foi exagerado o cartão amarelo... Não acho. Não foi exagerado? Não acho, assim. Aqui a gente tem, em alguns momentos do futebol, a gente tem quando a gente vai opinar sobre alguma regra do futebol, a gente tem, como acontece também com relação às leis da nossa vida em sociedade, perfeito? Você tem situações em que você pode discordar da regra, ou você pode discordar de uma lei, e você tem que cumprir a lei, mesmo discordando dela. Você discordar de uma lei ou alegar desconhecimento de uma lei não te exime de cumpri-la. O que acontece muito em outros países, quando um brasileiro, enfim, vai lá Exatamente, né? Então, por exemplo, você pode discordar, eu sempre falo isso, né? Que o pessoal fala, mas aí é o justo pagando pelo pecador. Todas as leis nossas são a partir desse princípio. Eu saio para jantar com a minha esposa, não posso beber uma taça de vinho porque estou dirigindo, perfeito?
Não posso. Por quê? Porque está na lei assim. Eu concordo com isso? Não, não concordo. Mas eu cumpro a lei. Eu saio, não vou beber vinho, não vou tomar uma taça de vinho com a minha esposa, porque tem pessoas que bebem 3 garrafas e batem o carro. Prejudicam outros. Perfeito, prejudicam outros. Então eu não concordo com o princípio da lei, mas eu a cumpro. Então quando eu estou dirigindo, eu não bebo porque assim está na lei. Se você quer trocar isso, procure o seu representante e troque a lei. Ok, esse é o princípio. É o ponto que eu levantei aqui. Eu discordo de uma punição por comemoração. Eu discordo disso. Então, eu não concordo, acho essa lei muito punitiva para o grande momento do jogo. Mas ela existe. Está escrito lá, qualquer ação que possa ensejar em provocação, em tumulto no estádio, é para ser punida com cartão amarelo. Isso está escrito no texto da lei. Como está escrito que tirou a camisa, é cartão amarelo. Até recentemente isso não estava, inclusive. Não você durante muito tempo aplicava o cartão por tirar a camisa sem estar na regra, como as chamadas recomendações. Então, mas aí vem comigo. Hoje está escrito lá, qualquer ação que possa provocar, que possa gerar um agito, gerar um tumulto no coisa com a torcida adversária, é para ser punida. Perfeito? Então isso está lá. O Luciano sabe disso ou deveria saber. Se ele faz a mesma comemoração dentro dos limites do campo, olha o que eu vou fazer. Se ele faz exatamente... Porque eu não vi ele fazer sinal, não fez sinal nenhum. Então, mas não é uma regra que dá margem também pra... Claro que dá. É muito grande, cara. Claro Beleza. que dá. Porque se o torcedor ele tem o conhecimento, ele fala assim, pô, qualquer gol então eu vou assim, causar aqui, o cara vai arranjar uma briga. Não, mas aí vai arranjar uma briga ali dentro de campo, mas aí é ação e reação. Tá, mas o teu exemplo, vai no teu exemplo. Se o Luciano faz a mesma coisa e para na bandeirinha de escanteio, a chance dele tomar cartão... Mas o que é a mesma coisa? A mesma coisa, sair gritando, que ele... Poderia tomar um cartão assim mesmo. Se ele eu acho muito difícil. Se ele vai no limite da linha de lado, difícil. vira pra torcida do Corinthians e faz... ele poderia tomar um amarelo do mesmo jeito. Ele poderia, mas eu acho que a chance dele tomar era zero. Diminui. Não sei se era zero, mas diminui. Zero. Sabe por quê? Porque ele foi na mureta, amigo. Ele foi na mureta, ele some. Bota a imagem mas aí. O que pesou mais pra ele tomar um amarelo? Ir na mureta ou dar o chute na bandeirinha? Não, foi ir na mureta. Eu acho que ir na bandeirinha é ainda mais. Então, mas daí eu pego outro exemplo. O Rafael Veiga, ele comemora assim todo jogo, contra todos os times. Ele vai na bandeira, do próprio Palmeiras ele faz isso também. O Cano faz isso, enfim, ele vai o lá. atacante reserva do São Paulo ele não dá um amarelo por conta disso. Então, é isso que eu tô falando. Chutar a bandeira ainda não dá cartão amarelo automático. Não dá. Mas partindo desse princípio de ser um gesto que pode incitar uma ele reação... Vai ali, ó. Mas peraí, calma aí. Se ele faz isso... A bandeirinha tem o escudo do clube. Tudo bem. Partindo do princípio que é passível de cartão amarelo uma comemoração que eventualmente gere um comportamento incendiário da torcida... Isso. Chutar a bandeirinha é a mesma lógica. Você está trazendo um outro debate, mas não foi por isso que ele tomou o cartão. Mas, cara, vai nas redes sociais. Isso tá na súmula, não foi isso. O que o Wilton pôs na súmula? Ele foi que ele... Mas ele ia comemorar onde? Ele foi pro cantinho dele ali, mas velho. Gente, ele foi do lado do muro. Eu tô enchendo o saco. Mas pra torcida pegou muita bandeira também, se ele faz isso, se ele para dentro do limite do campo, ele não tomava o cartão fazendo a mesma coisa. Gritando assim. Se ele faz isso dentro do limite do campo... Mas pra torcida, pega muito negócio da bandeira, cara. Vai na rede social, depois do jogo, a torcida do Corinthians toda com o print com a foto do Luciano chutando a bandeira e pegando também outra coisa. Pegaram um vídeo do Roger Guedes, tipo, saindo do campo, assim, acho que não lembro se era no Allianz Parque, sei lá, e passando do lado... Acho que no próprio Morumbi. No próprio Morumbi, passando do lado do escudo do São Paulo. Pra não pisar no escudo. Tem muito esse código entre jogadores. O Diego fez em 2002. Diga lá, Pri. Mas, gente... Só um detalhe aqui, né? Porque eu fui atrás da súmula justamente pra gente conseguir informar o pessoal. E, na verdade, ele escreve da seguinte maneira: apliquei cartão amarelo ao senhor Luciano da Rocha Neves por comemorar o gol da sua equipe de forma provocativa contra a torcida adversária, chutando a bandeira de campo. Pronto. Tá, mas escreveu exatamente. Tá, então, mas daí... Então, beleza. Se fosse, então, mas assim, o VS... Então a gente está abrindo um precedente aqui que não acontece. O Cano comemorou no Campeonato Carioca chutando a bandeira do Flamengo, seguiu a vida. O Veiga chuta todas as bandeiras. Inclusive a do Palmeiras. Todas as bandeiras. Qualquer jogo fora de casa que o Veiga fizer um gol, ele vai chutar a bandeira, vai ser isso. Não se leva cartão
Não se leva até hoje o Wilton abrir um precedente aí. Porque não se leva, não se dá cartão. Eu, como torcedor, eu odiava o cara chamar a bandeira do meu time. Na arbitragem brasileira, até mesmo em recomendações objetivas, os árbitros usam de subjetividade para decidir. É um inferno, cara. Então, o Luciano decide de um jeito. O Luciano ele viajou. Então... Sabe a única forma do Luciano não ter tomado o cartão amarelo? Não ter feito gol. Sabe por quê? Porque é o Luciano, é lei do ex, o torcedor do Corinthians, desculpa, tá? Odeia o Luciano. Então, assim, ele comemoraria, mesmo que dentro ali das 4 linhas, muito próximo, arremessariam objetos e aí viraria uma confusão. Mas ia cair o que na súmula? Incitou a violência. Então, assim, não tinha como o Luciano não tomar cartão amarelo, a não ser que ele não fizesse o gol. Desculpa, essa é a verdade, infelizmente, cara. Perder a razão, cara. O Luciano, claro, óbvio que não pode jogar nada, o torcedor não pode jogar. Se é por causa da bandeira... ele tá abrindo um mundo novo aqui. Mas imagina que o Luciano... É verdade. Porque você tem... Entrou em Nárnia. Você tem vários que você pode pegar trocentos. O Cano fez isso na final do Campeonato Carioca. Cara, do Campeonato Carioca. Ou num jogo que era mando do Flamengo. Ele dá uma voadora com a bandeira do Flamengo. Então, assim, e não se deu o cartão amarelo. Eu acho que a gente está partindo para uma nova coisa que, inclusive, a CBF deveria se manifestar sobre isso. Mas é aquilo que eu falei, a regra, ela dá essa margem gigantesca, cara. Gigantesca. Mas, diga lá, Pri. Não, mas rapidinho, teve 500... Quantos clássicos teve desde que teve torcida única? Deve ter tido uns 1000 clássicos lá, 500 clássicos, não sei quantos. E não tem cartão amarelo todo o gol do visitante. Pô, mas eu acho que se fizer um levantamento vai ser interessante, viu, Léo? Talvez. A gente pode fazer até esse levantamento, tá? Mas, cara, acho que não tem. De amarelos e de tretas, né? Em gols de visitantes. Tretas que não necessariamente gerem um amarelo, mas uma comemoração que provoque tudo isso. O Siqueira, desculpa, Pri, só porque o Siqueira lembra. Você tá errado porque o gol não foi nem do Luciano, foi do Cássio contra, né? Perfeito. O cara de pau. Diga lá, Pri. O gol foi do Cássio contra, só pra constar. Só para trazer um pouquinho da questão do estádio, né? Porque me parece que tem um monte de polêmica, de fato, envolvendo essa comemoração do Luciano, mas acho que ali a questão da pressão do torcedor também é o que pega bastante. Porque quando a gente está ali no estádio e o Luciano chuta a bandeira, é ali que começa toda a situação. É ali que todo mundo do Corinthians já levanta e já olha e já fica revoltado. O próprio Luxemburgo ali já se atenta no que está acontecendo. E ali, de fato, é bem apertado, né? O estádio do Corinthians é diferente do São Paulo, por exemplo, que é onde o Luciano está acostumado a comemorar, onde dá para você correr um monte, ali tem uma pista e tal. Ele não tem para onde ir. E ele acaba chegando, de fato, muito perto. Como vocês falaram, ele só joga um monte de coisa nos jogadores do São Paulo e tal. Mas é o fato de chutar a bandeira que muda completamente o clima do estádio. Todo mundo muda a postura e aí ele chega mais perto ainda para piorar tudo que estava acontecendo ali. Mas foi o chute na bandeira, tanto que ele é registrado assim na súmula. Não estou aqui para falar se isso é certo ou errado. De fato, é algo diferente que a gente está acostumado a ver. Mas é esse chute que começa toda a confusão. Eu não sei se o Luciano chegasse ali perto para comemorar, se todo mundo levantaria e aconteceria tudo aquilo. Eu acho que, de certa maneira, a falta de respeito, talvez, que o Corinthians enxergou naquilo, que causou toda essa confusão, e aí o árbitro perde o controle do jogo e, naturalmente, ele tem que fazer alguma coisa, né? E aí vai muito em cima do que o Dorival Júnior fala na coletiva depois, porque o Luciano é a única pessoa que é punida nessa confusão. Todo mundo levanta, todo mundo briga, o Luxemburgo manda o Luciano para aquele lugar, o Luciano também, aí, enfim, ele já levou o cartão, mas é só o Luciano que sai punido dessa confusão inteira. Teve um cara com a roupa do Corinthians ali, parecia ser um gandulo, o cara foi dar uma enquadrada no Luciano depois do jogo, depois da comemoração, pô. Não sei o que ele tava fazendo ali agora. Tem um detalhe que é importante. Na entrevista depois do jogo, ao Sport TV, acho, né? Que transmitiu o jogo, acho que foi logo depois que acabou o jogo. Detentores também, né? O Luciano dá a entender, é uma acusação grave, de que o Wilton já estava disposto a dar o cartão amarelo para ele. Que ele já tinha dito que daria o cartão amarelo para ele. E isso é um negócio que está me preocupando, porque tem acontecido com alguma recorrência isso, de jogador acusar árbitro de ter... O Hulk fez isso com o próprio Wilton. Isso várias vezes. Com o próprio Wilton, né? E com o Daronco também. O Hulk reclamou do Wilton vibrar na cara dele, né? Foi. Recentemente. Foi. Teve a treta com o Daronco lá atrás e teve uma recente com o Wilton agora. É agora. Sim, tá crescendo esse número de relatos de jogadores, e o que é talvez sintomático nessa história? Você não vê árbitro negando. Eu acho que uma acusação como essa que o Luciano fez ontem é séria, não pode passar batido. O Wilton falou que ia me dar o cartão amarelo e deu.
o Wilton ou o CNM tem que chegar e tem que responder isso aí. Deve achar que tá controlando o jogo, tá controlando o jogador ali, mas foi não o quê? tá, Isso né? foi uma ameaça? O cara foi predisposto ou apenas uma interpretação errada do Luciano? Foi só um alerta que o Wilton deu, segura, senão eu vou te dar amarelo? Isso precisa ficar esclarecido, porque é uma acusação contra a arbitragem, e se a arbitragem cala, meu amigo, a gente pode achar que é verdade o que o Luciano tá dizendo. Cara, assim, é um debate eterno isso aqui, cara. Vamos ver. Agora, a gente não pode deixar de citar aqui, porque a gente ficou discutindo muito sobre regra, súmula, pertinência, comportamento, tem outras coisas que estão passando batida aqui. O Luciano não poderia, em hipótese alguma, pendurado, correndo o risco de ficar fora do jogo da volta, correr o risco que assumiu correr, admitiu correr com a comemoração. Não, é uma conduta, me desculpa, eu acho que tá no limiar entre o que dá pra tolerar essa comemoração do Luciano. Se você disser pra mim, eu acho puta desrespeito porque a bandeira do meu clube tem que tomar amarelo mesmo, beleza, eu concordo com você, aceito. Se você disser, não, dá pra passar, beleza, pra mim tá ali no limiar, mas o debate não é esse, o debate é, o cara sabe a regra, sabe que tá pendurado e faz o que fez ontem em Itaquera, ficando fora do jogo da volta. Eu acho que inclusive é caso pra multa, o caso do Luciano, eu ia perguntar isso punição. pra Pri, se até pelo histórico do São Paulo, existe de repente uma possibilidade de punição, e aí pra te liberar também, Pri, já emenda a situação do Caleri pra gente, se de fato o São Paulo divulgou alguma questão, se preocupa para as próximas semanas, enfim. Então, Vitor, acho que na questão de punição a gente precisa entender de fato o que aconteceu ali nessa conversa pré-jogo, durante o jogo que o Luciano teve com o árbitro, lembrando que ele foi preservado de dar entrevistas ontem por conta de toda a exposição que ele sofreu. A gente precisa entender direito se de fato isso aconteceu. Aí acho que não tem motivo para você punir o cara por ele falar só uma realidade, né? Agora, eu digo até pelo cartão amarelo. Não, eu falo de uma punição interna do São Paulo pelo cartão. Gesto irresponsável. Isso. Por ele ter recebido o cartão amarelo de uma maneira irresponsável. Não, pelo que a gente conversou ali com as pessoas do São Paulo, ninguém concordou com o cartão, então eu não vejo Dorival caminho para ele ser tirando o Dorival. Não, ele concordou de questão de, tipo, a circunstância do jogo, ele valeu levar o cartão, beleza, mas ninguém achou que, caramba, o Luciano foi irresponsável de levar o cartão, entendeu? Internamente, diretoria e tudo mais, e assessoria que a gente conversou.